Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilhéa Chama Nanã, que fica na zona leste de São Paulo. E como todas as semanas, eu gosto de começar o nosso programa falando sobre a gratidão. Lembrando, e para quem é a primeira vez que está chegando aqui no nosso programa, então vamos falar explicar, lembrar que a gratidão para nós de cultura tradicional africana, a gratidão é um ebó. Ebó, para quem não conhece, para quem não sabe ainda, são rituais que a gente tem dentro das religiões de matriz africana, que é feito para levar coisas ruins, trazer coisas boas, nos ajudar a nos redirecionar, fazer um alinhamento comportamental, o que for necessário para que a gente tenha uma boa vida, ou seja, o que for necessário para a construção do bem viver nas nossas vidas. E eu sou muito grata por estar com vocês aqui todas as semanas, por receber o carinho de vocês das diversas formas, seja nos comentários aqui no YouTube, seja por e-mail, que eu deixo aí na descrição do vídeo, seja nas minhas redes sociais. Isto, para mim, é uma alegria muito grande e eu sou muito grata, pois o retorno de vocês, os comentários, as críticas também é importante, me ajuda a trabalhar melhor, me ajuda a transmitir melhor essa informação, esse saber que não é meu, é um saber ancestral e que junto com vocês eu também estou aqui me reconectando cotidianamente, tá bom? Bom, continuando na nossa série sobre Ori, na semana passada eu falei bastante sobre a responsabilidade parental na relação com as crianças, né? Na construção de um ambiente saudável e na nossa responsabilidade no trato com as crianças, desses oris que estão no corpo ainda em formação, né? Ainda em desenvolvimento, digamos assim. E hoje eu vou retomar sobre caráter, pois na semana passada a gente também falou sobre caráter, falamos em outros vídeos, mas a gente vai reforçar a questão sobre caráter. Porque para a cultura iorubá, o caráter ele é a base da estrutura da sociedade em iorubá. E eu acho interessante a gente refletir sobre diversos aspectos. Porque sem a gente observar isso, sem a gente parar para se atentar a isso, dificilmente a gente consegue refletir sobre um estado de bem viver. Dificilmente a gente vai conseguir pensar estruturas de uma sociedade de bem viver para todos. Todas e todes, não é verdade? E hoje eu queria falar, não quero, né? Nós vamos falar sobre o caráter e as relações. Tem, na tradição, a gente percebe o quanto que a família é importante na tradição iorubá. A estrutura da família, a participação tanto do homem quanto da mulher, da criança, do velho. E eu tô falando sobre isso para além das relações de gênero, tá? Porque é importante também a gente destacar que as discussões de gênero é uma coisa moderna. Muitas sociedades, e não estou aqui para romantizar as estruturas tradicionais, que também tinham suas questões, mas muito menos no trato das relações humanas do que a gente vive hoje, dentro da modernidade, mas essa discussão de gênero, a perspectiva de gênero que a gente tem nos dias de hoje, a discussão sobre feminismo,
ou sobre machismo, e, né, misoginia e tantas outras questões, são discussões modernas, tá? E aqui a gente está discutindo as tradições sem julgo de valores, porque não é essa a proposta. E aí é interessante a gente observar que tem muitos itãs que falam do papel da mulher. E aí eu achei interessante, lembrando que a gente está trabalhando, basicamente, eu tenho buscado outras fontes, mas basicamente é sobre o livro de Pai Márcio de Jagum, que chama Ori, a Cabeça como Divindade. Eu vi uma passagem que é muito interessante, que fala da questão da mulher, da relação da mulher. E aí ele trouxe um Itã, uma história, inclusive, que colocava uma personagem chamada Caráter. E esse caráter, na verdade, era a mulher. E aí tem uma fala que ele diz aqui, né? Na concepção iorubá, o caráter é representado por uma mulher. Ou seja, o homem deve casar-se com o seu caráter, ser fiel a ele, zelar por ele e jamais perdê-lo ou maltratá-lo. É importante frisar que a mulher, para os iorubás, como o caráter, carrega em si a dualidade. Ambos podem ser bons, mas também podem ser bruxos, né? Tem essa relação com a questão da magia, por quê? Que algumas tradições, alguns grupos discutem sobre o sagrado feminino e tudo mais. Porque da mulher nasce a humanidade e ela é quem perpetua a espécie, assim como deve ser o caráter perene, transmitido de geração após geração. E aí, Adriana, o que isso tem a ver com as relações? Tem a ver onde é importante a gente refletir as nossas estruturas das nossas relações hoje. A gente falou muito do como a gente está lidando com os nossos filhos, com as crianças em geral do nosso grupo, a gente falou sobre o idoso, mas a gente ainda não falou das relações afetivas. E aí eu vou falando de Ori, entendendo que Ori, cada um tem um, não existem dois Oris iguais, ou seja, cada pessoa tem seu tempo, tem sua personalidade, mas isso não tem a ver com caráter. E outra coisa importante nas relações afetivas. Como nós temos nos relacionado hoje? A quantidade de pessoas envolvidas em relações abusivas. E isso independe de gênero. Isso independe de gênero. Para a estrutura iorubá, a família é algo estruturante para a formação do indivíduo, para manutenção, né, do caráter, para o desenvolvimento e manutenção do caráter. E essas famílias, qual a estrutura da família? Normalmente, né, começa com um casal, toda a família. E aí não importa se esse casal é de homem e mulher, mulher e mulher, não importa. Mas a partir desse casal é que se forma uma família. E aí seja a partir da gestação de uma criança, uma nova vida, seja da adoção. E esse casal tem os seus mais velhos também. Só que, se a gente observar como a gente tem se relacionado de uma forma onde as pessoas são descartáveis. Eu acho importante a gente refletir que houve no passado, houve um período em que não se podia se divorciar, não podia se separar. Isso é importante, principalmente quando a gente se vê presa num relacionamento violento, num relacionamento abusivo, ou que a relação, por algum motivo, não deu certo. Mas, aí uma observação muito pessoal minha, o quanto que a gente tem se empenhado de fato na manutenção dos relacionamentos e na saúde desses relacionamentos.
E o caráter ele é importante nisso, porque se a gente investe nesse caráter, de buscar, né, um bom caráter, que é aquele a partir da tradição iorubá, que traz todos aqueles valores, a relação, né, da gente se ver importante para a comunidade, o nosso papel na comunidade, nossa importância no grupo, a honra, a lealdade, vários valores que são importantes para um bom caráter. Muitas vezes a gente traz tudo isso da porta para fora de casa, mas a gente não exercita isso da porta para dentro. Principalmente com o nosso companheiro ou companheira. É fundamental a gente parar para refletir. Eu tenho observado, e assim, eu gosto sempre de trazer minhas observações dentro do sacerdócio, o quanto que a gente tem, e eu falo a gente porque estou nessa sociedade, faço parte dessa formação, do quanto que a gente tem se iludido, de que forma? Idealizado relações impossíveis, e eu particularmente acredito muito pautado desde os contos de fada, as novelas da atualidade, onde sempre prega aquele felizes para sempre, e aí tem uma questão de que não existe o felizes para sempre, existe a construção da felicidade diariamente. E não existe perfeição. Ora, se eu não sou perfeita, eu não posso esperar a perfeição no outro. E se eu quero ser valorizada e quero ser respeitada, eu também preciso respeitar e valorizar o meu companheiro. E aí o que eu percebo? Uma dificuldade tremenda hoje em dia da gente virar para as pessoas que a gente gosta e dizer que ama, seja para o companheiro, para a companheira, às vezes até mesmo para os filhos, para os pais. Se colocar, se posicionar, colocar os limites. Porque se eu não coloco os limites nas relações, e isso deve ser desde o início, a gente sabe as coisas que nos incomodam. E se aquilo me incomoda, se é algo que me afronta, que não é bom para mim, eu preciso dizer. Algo que vai contra a minha natureza, eu preciso me posicionar. Porque se eu não coloco os limites, se eu não declaro os meus limites, o outro não tem como adivinhar. E aí a gente precisa entender que se esses limites são invadidos, a culpa nem sempre é do outro. O meu silêncio e a minha omissão também é minha culpa. É muito difícil numa sociedade onde os homens são criados, são educados para usar o corpo da mulher indistintamente, e é algo para a gente refletir sobre isso. Não só os homens adultos se reverem, mas como a gente educa os nossos meninos, é importante isso. Os exemplos que a gente dá. Então, ele vai reproduzir como ele vê o pai tratar a mãe. Ele vai reproduzir isso. Assim como a menina também vai reproduzir. Onde a gente vê muitas meninas, muitas mulheres hoje que são vítimas de violência, por exemplo, dentro de relacionamentos abusivos, já vem de lares abusivos. Já vinha com as mães já eram agredidas e violentadas pelos seus pais, né, pelos companheiros dela, e a mãe da mãe, né, as avós e por aí vai. Eu tenho refletido muito sobre como a gente pode pensar numa sociedade de bem viver se a gente não pensar nas estruturas violentas, nas amarras de violência que a gente tem dentro dos nossos lares.
às vezes nas relações mais simples. É preciso a gente rever isso. É preciso a gente entender que o outro não é descartável. Da mesma forma que eu não quero ser descartável. E qual o impacto disso? De quando a gente investir num relacionamento com bases no respeito, né, do bom caráter, tanto bom caráter em mim, como eu devo buscar o bom caráter no outro. E entender que esse é o primeiro passo para estruturar uma boa família. A gente não pode continuar nessa estrutura onde tudo e todos são descartáveis. Começam pelos relacionamentos, como a gente disse na semana passada, as crianças acabam sendo descartáveis também, os idosos são descartáveis, a gente já falou disso em outros encontros. É fundamental a gente começar a se ver. Quais são os meus limites? Que tipo de relação eu quero ter? Como eu me relaciono com o mundo? O que é saudável para mim? Esse é o momento, gente. Eu sempre prego que, apesar do terror que a gente está vivendo, desse momento da pandemia, do coronavírus, com todas as mortes, no Brasil, enterrando 3.000 pessoas por dia, né? Entre 3.000 e 4.000 pessoas por dia, deu uma reduzida, mas já estão, na verdade, nunca fecharam, de verdade. Esse momento é o momento da gente se rever. Da gente rever qual é o nosso papel aqui. Qual é o meu pré-projeto? E o meu caráter? Eu preciso olhar com franqueza. Não estou falando para o outro. Para mim. Quais valores eu preciso investir para melhorar? O que eu quero para mim e o que eu não quero para mim? Pode ser incômodo às vezes, em muitos momentos, mas é necessário. Como eu trato o outro, como eu trato o meu companheiro, como eu trato a minha companheira, como eu trato os meus filhos. E aí vai, né? Meus avós, meus pais, meus vizinhos. Para além do isolamento social, gente, porque a gente já não estava se tratando bem antes. A gente vem numa estrutura, numa sociedade onde tudo é descartável. Não é só o carro que eu tenho que trocar todo ano, a geladeira que eu preciso trocar todo ano, porque eu enjoo da geladeira, eu enjoo da casa, das paredes, das cores das paredes, e tudo vai sendo descartável, eu preciso consumir cada vez mais as roupas, os perfumes, mas também as pessoas, as relações. Somos todos descartáveis, é isso? Precisamos refletir sobre isso. Quando eu olho nessa estrutura da tradição iorubá, da cultura iorubá, quando fala do valor da família, do papel da mulher, do papel do homem e da importância, porque é a base da, né? Repetindo, para além das questões de gênero, não é isso que eu estou discutindo aqui, eu estou falando da base da estrutura, de uma estrutura familiar. E aí, onde ontem eu era o mais novo, e aí quando eu monto uma família, eu passo a ser o mais velho. E aí eu preciso pensar nesse meu caráter. Qual caráter eu quero dos meus filhos? Qual caráter eu tenho? Porque de acordo com o meu caráter,
ou seja, dos valores que eu carrego, são os valores que serão reproduzidos por aqueles que virão depois de mim. Então, eu acho fundamental a gente parar para se rever. Se rever em várias áreas, principalmente nas estruturas de violência, nas pequenas coisas, seja na falta de empatia, na falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, na falta de capacidade de se doar. E não estou falando para a gente sair nessa doação onde de uma forma de reparação de danos, né? Eu tenho péssimo caráter, eu sou mau caráter, sou um chefe ruim, eu sou um marido violento, ou sou uma esposa agressiva, eu sou um filho desrespeitoso, e aí eu pego o meu dinheiro e dou para uma instituição. Não é disso que eu estou falando, não estou falando de dinheiro, estou falando de valores. Eu não estou falando de doar aquilo que você não tem. Porque pessoas que ficam presas em relacionamentos abusivos são pessoas que dão aquilo que não tem, que acham que precisam dar aquilo que não tem. Não estou falando disso. Estou falando de vivenciar de fato as relações da melhor forma possível, de acordo com aquilo que a gente tem. E descobrir, perceber que enquanto estamos vivos, podemos ainda reformular algumas rotas, né? Podemos rever alguns atos, algumas ações para cometer novos erros daqui para frente. Pois enquanto estamos aqui, se estamos vivos, e aí eu retomo a questão da gratidão, e eu acho que se num momento como esse não formos capazes de rever o valor da vida, o significado da vida, e pensar qual o meu papel aqui hoje, nesse grupo, aí a gente tá com grandes problemas, aí não vale discutir. Não tem por que pensar em bem viver. Né? Não tem, não faz sentido. A gente precisa aproveitar esses momentos para a gente se rever. E todos os dias. Todo dia é possível eu me tornar uma pessoa melhor. Melhor para o outro? Não. Se eu me tornar uma pessoa melhor para mim, já é um bom começo. E aí, a partir daí, eu começar a refletir como eu posso ser melhor para a minha comunidade. Lembrando que essa comunidade pode ser desde a minha família, do meu núcleo familiar, né, pequeno núcleo, a minha família estendida, a minha comunidade como um todo. Lembrando das escolhas, do livre-arbítrio, de tudo que a gente falou lá atrás e da reflexão quanto ao nosso pré-projeto aqui. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sou muito grata por estar aqui com vocês, sou muito grata por estar viva, por ter saúde. Eu peço, rogo a todos os caçadores, ao Oxóssi, Iboalamo, Oxoguian, que também é um caçador, para algum, Inhansã, que nos defenda, nos proteja nesse momento, que acolha as nossas dores, que não deixe nos faltar nada, que socorra todas essas famílias que estão sendo despejadas, perdendo tudo e passando fome. Que pelo menos hoje ninguém, só por hoje ninguém nesse Brasil passe fome. Que só por hoje, pelo menos hoje, ninguém fique sem pelo menos um prato de comida. Que pelo menos hoje ninguém passe um dia inteiro sem ser visto de verdade.
Um beijo grande e até semana que vem.